No programa Urbanidade anterior, você viu. Conversamos com pessoas que usam a bicicleta como principal meio de transporte. Tivemos um bate-papo com o professor Eduardo Machado, que coordena o programa universitário Diálogos Urbanos da Unilab. Conhecemos o grupo Juventude Autônoma de Redenção e Acarape e como eles ocupam os espaços urbanos. Você está preparado para repensar a cidade conosco? Então não saia daí. Urbanidade está só começando. Você já ouviu falar na casa que mistura a estética do artista catalão Gaudí com o mestre do futebol brasileiro Garrincha? A Casa Gaudincha, como é conhecida, foi construída com a utilização de materiais diferentes, aproveitamento do espaço e muita convivência para seus moradores. No programa de hoje, vamos visitar essa casa no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Você vai conhecer essa inspiração. Em nossa entrevista virtual, vamos bater um papo com o arquiteto Marcelo Capasso para falar sobre a relação entre modernidade e patrimônio histórico. E para começar, vamos continuar a nossa série de matérias sobre o conforto ambiental. Hoje vamos falar sobre o conforto sonoro. Confira! Grandes centros urbanos, os barulhos, as intervenções sonoras. Fica até complicado você sair de casa nesse momento escutar o que eu estou falando, não é verdade? É por isso que nós estamos aqui no Parque do Cocó, num ambiente bem mais confortável, agradável, sonoricamente, para falar exatamente sobre isso, conforto sonoro. Agora nós estamos num ambiente bem mais tranquilo, bem mais calmo. Vamos conversar com a Caíla Lima, ela que é arquiteta e urbanista e vai falar pra gente desse conforto acústico, tudo bem? Então, bom dia, obrigada pelo convite. Falando aqui então sobre acústica diz respeito a som. E som nada mais é do que uma onda que tem um comprimento e uma frequência. Então essa onda é uma vibração, tanto é que quando a gente está num carro, mesmo toda resguardada, né, no ar-condicionado e tal, às vezes a gente sente aquela pancada, tum, 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 vindo de algum lugar, de um outro ambiente, de um outro carro, que a gente não está vendo, mas que a gente sente. Por quê? Porque essa onda, esse comprimento de onda, não foi capaz de ser bloqueada pelos materiais do carro. Então ele atravessa esse carro e a gente sente. Então o som é essa vibração, né? E como todo som, todo timbre tem um comprimento e uma frequência diferente, isso torna muito complexo de ser, como é que eu posso dizer, de ser isolado ou de ser tratado por essa gama muito vasta. Caíla, como é que a gente pode adaptar tudo isso para a nossa realidade, para a nossa casa, para o nosso meio urbano, para a gente não sofrer tanto com essas intervenções acústicas? Olha, é o seguinte, o barulho, o nosso sentido auditivo é um dos poucos sentidos que a gente não tem a opção de desligar, até mesmo em repouso, né? Quando eu vou dormir, eu fecho a minha visão, eu desligo vários sentidos. E mesmo quando eu não quero, mesmo acordada, eu posso desligar esse sentido, né? Eu posso fechar o olho e não ver. A audição não. A audição está sempre em atenção e isso é uma questão mesmo de defesa do nosso organismo, porque ao longo da vida a gente vai aprendendo os sons. Ah, isso é a chuva. Ah, isso foi uma porta que bateu. Ah, isso é... E aí a gente, por mais que não esteja vendo nem de onde vem, nem o que é, a gente sabe identificar o barulho. E aí, quando esse barulho representa uma ameaça, é um tiro, é uma bomba, caiu alguma coisa, o prédio está caindo, alguma coisa assim, a gente tem, mesmo em repouso, como identificar
e tomar as nossas decisões de defesa mesmo, instintivo humano, animal. Então, assim, como adaptar isso para a nossa vida? Tem um jornalista do New York Times, que eu não me recordo o nome, que ele fala que o desafio que tinha na cidade medieval, que era o mau cheiro, os odores, por causa da falta de saneamento e, né, daquela coisa do esgoto a céu aberto, na modernidade o desafio é o barulho, porque onde quer que a gente esteja, a gente está rodeado dele, né? Então é uma coisa que a gente tem que lidar e que a cidade precisa se adaptar de forma a tentar torná-la menos desagradável. E tem algumas coisas que melhoram, né, como a vegetação, como ambientes que possam absorver melhor esse som, o próprio desenho da cidade, e tem medidas que pioram. Assim, a gente tem avenidas aqui, Bezerra de Menezes, por exemplo, que sofreu várias reformas de melhoria de mobilidade, etc., mas que piorou no sentido acústico, vamos dizer. Kaila, qual o papel do arquiteto nessa função, nesse assunto, né, no conforto acústico? O papel do arquiteto na cidade, do planejador da cidade, né, tem sim esse papel fundamental em planejar, porque como a gente está aqui a uns 50 metros da entrada do Parque do Cocó, da trilha, e a gente aqui já está, bem dizer, amortecido de todo o ruído que acontece lá fora. Como podemos melhorar esse conforto ou melhorar, né, aliviar esse desconforto dentro de uma cidade grande? Olha, dentro do ambiente construído, existem várias estratégias que a gente pode fazer, né? O desenho do próprio ambiente, a geometria, se ele é retangular, se ele é quadrado, se o pé direito é alto, se ele é côncavo, tudo isso vai fazer com que essas ondas ou reverberem mais ou menos, né? Aquela coisa do eco, aquilo ali é o som que bate e reflete, bate e reflete. E aí, e os materiais, você tem cortina, sofás, superfícies absorvedoras do som, vai fazer com que o seu som seja absorvido e não reverbere tanto. Então isso melhora a acústica interna do ambiente e o próprio isolamento, porque o som, no momento que você se fecha hermeticamente, você garante muito mais um isolamento mesmo, né? De não deixar entrar o que está fora, que lhe incomoda, você fechar as janelas e etc., as portas. Só que aí você entra em combate aí com o conforto térmico, porque aí você quer uma ventilação e se você abrir o som entra. Então há um disparate aí do que fazer, né? A questão da localização do seu ambiente também determina um pouco a possibilidade de você ter ou não conforto, né? Se você, por exemplo, como eu falei, tem zonas de bares e restaurantes, a posição em relação à fonte sonora é determinante em relação à possibilidade ou não de desconforto acústico. Por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por um show grande na Praia de Iracema, né? Onde o som está potencializado, tem caixas de som, tem multidão ali conversando, gritando, pulando. E às vezes quando você vai chegar no show pelas costas do palco, você não está nem ouvindo. Por quê? Porque o som está direcionado para um outro lugar e o vento está em outra direção. Então, agora quem está na frente desse palco, ou mora às vezes a 1 quilômetro ou 2 desse palco, mas está na mesma direção da propagação do vento e do som, ele sim é escutado. Então, assim, essa localização é muito determinante. E aí, assim, às vezes, não, mas eu não tenho, o meu terreno é esse e tem fontes sonoras aqui. O que é que eu posso fazer? Eu faço a minha abertura contrária a essa fonte. Já que eu não tenho como mudar a situação, eu tento minimizar as aberturas para que o som não adentre tão facilmente, né?
isso pode ser uma estratégia. E aí isso dentro do ambiente construído, do ambiente urbano, a vegetação é um aliado assim, fundamental. A gente tem aqui um exemplo né, real e que melhora todas as outras condições, inclusive a sonora. E ela amortiza muito esse ruído. Então a vegetação ela é fundamental para conseguir um resultado acústico melhor na escala urbana. Caíla tem como viver em harmonia, em equilíbrio, com bem-estar na cidade grande com relação a esse conforto sonoro? Desse momento agora vai ser sempre o barulho, a gente vai lidar com ele. Eu tenho uma amiga que ela teve um neném e aí ela fazia os videozinhos do filhinho dela e quando ela ia assistir o vídeo, ela escutava mais os ruídos da rua do que dos sonzinhos que ele estava emitindo. E foi quando ela percebeu que, meu Deus, eu preciso sair daqui, morar em outro lugar, né? Porque tem barulho demais. Então, assim, é uma convivência difícil às vezes. Tem zonas na cidade que são realmente inóspitas de permanecer por conta unicamente do barulho, né? Indesejado. Mas eu acredito que sim, a gente pode criar estratégias de melhorar, identificar o problema e trabalhar nele não no sentido de combater, eliminar, não, mas de criar soluções melhores para que haja um convívio, porque eliminar não dá, né? A gente não vai voltar a morar cada um no seu sítio isolado, não é isso a proposta, realmente. Agora é um desafio grande. A relação entre modernidade e passado nas grandes cidades é um debate que merece a nossa atenção. Em entrevista virtual, o arquiteto Marcelo Capasso conversa sobre como podemos tomar as melhores decisões para preservar o patrimônio histórico das nossas cidades. Eu converso com o arquiteto e urbanista Marcelo Capasso. Ele é pesquisador do Laboratório de Estudos da Habitação da Universidade Federal do Ceará. E a gente vai conversar aqui sobre a relação entre a modernidade das cidades e a preservação do patrimônio histórico. Vamos começar com isso, né, Marcelo? Como vai? Bom dia, pessoal. Bom dia, Marina. Sobre a questão da relação entre a preservação, né, do patrimônio cultural e modernidade, são duas ideias que são correlacionadas, né? A gente só se vai falar em preservação, né? Primeiro a ideia da construção da ideia de patrimônio, a ideia da construção da ideia de preservação do patrimônio é uma ideia atrelada à modernidade. A partir do momento em que, por conta das transformações aceleradas em que o espaço, mais especificamente o espaço urbano, né, as cidades vão passando, se começa a se formar uma ideia de uma perda iminente de elementos, de artefatos, né, materiais e também determinadas práticas, determinados saberes e conhecimentos que também estão implicados nesses artefatos, nos imóveis, na arquitetura antiga, que vão desaparecendo, que vão sumindo, né, do ambiente urbano. Então, essa percepção, ela vai acabar ajudando a formar a própria ideia daquilo que é um patrimônio cultural, que é o termo moderno que a gente usa, patrimônio cultural, e a própria ideia de preservação. Fala também da importância do próprio poder público ter essa preocupação em preservar esses patrimônios. Tanto a União, como o Estado, como o município são competentes para a preservação, e essa preservação a gente pode classificá-la em duas escalas, né? Existe aquela que é do próprio edifício, do bem protegido, que aí são as intervenções para a preservação do edifício,
seja restauro ou uma conservação, né? A diferença entre restauro e conservação é a manutenção básica da forma como o edifício está, e o restauro são intervenções um pouco mais aprofundadas no sentido de recuperar formas anteriores que o edifício já teve, para que esse caráter de patrimônio ele seja mais evidenciado, ou seja, eventualmente alguns acréscimos, algumas modificações, elas são consideradas como contribuindo negativamente para a percepção do edifício, do bem como patrimônio tombado, e aí é um tipo de conhecimento especializado de restauro que vai entrar na figura do arquiteto para fazer a intervenção no sentido de fazer o devido restauro, né? Aqui em Fortaleza nós temos como exemplos, por exemplo, o casarão do antigo Hotel do Norte da Light, que agora está em uso para o Museu da Indústria, o próprio Passeio Público, que é um espaço restaurado, né? Antes do restauro ele tinha um aspecto um pouco diferente daquele dali, não tinha, por exemplo, mais o gradil externo. Marcelo, obrigada pela tua participação, por disponibilizar teu tempo aqui pra gente, e até uma próxima, né? Obrigado também, te agradeço. Na Cidade 2000, bairro de Fortaleza, uma casa chama a nossa atenção. Diversos materiais utilizados, pessoas que amam conforto e um bom papo. Assim é a Casa Gaudincha. Já pensou em encontrar um lugar silencioso e pacífico no meio da cidade? Pois é nesse clima interiorano da Cidade 2000 que descobrimos uma casa de veraneio que tem até nome. Ela se chama Casa Gaudincha. Vamos lá conhecer? Chegue com amor e amizade, qualquer que seja a sua idade. Essa é a primeira lei da casa, que tem mais 9. Uma das peculiaridades desse lugar acolhedor, cheio de vida e histórias. E para conhecer a história desta casa, vamos conhecer a história desse casal incrível que eu acabei de conhecer, a Beth e o Ricardo. Como foi que vocês chegaram aqui? O Ricardo foi dar uma carona ao Zé Tarcísio, que mora nesta rua, e nós tínhamos pensado naquele dia que nós precisávamos comprar um espaço para o meu sobrinho, que é artista plástico, ter o ateliê dele. E o Ricardo perguntou, Zé, não tem nenhuma casa por aqui? Ele disse, tem, essa aí dá para vender. Ele pegou o telefone, no dia seguinte de manhã, nós viemos com o corretor. Na hora que abriu a porta, a gente disse, nós queremos. E achamos a casinha linda. Era uma casa que o proprietário, uma pessoa genial, morava embaixo e fez um espaço em cima para ter uma renda. Bem diferente do que é hoje em dia. Mas com a criatividade e a habilidade do Ricardo, a gente pôde transformar na nossa casa. Uma amiga nossa, artista plástica, Alexia Brasil, chegou aqui. A casa, originalmente, ela já era feita com muito resto de material. Cacareco, conhecido, cacareco. Parece assim que o proprietário chegou no depósito e disse assim, o que é que você tem aí de resto? Daí foi fazendo o revestimento da frente e botando nas paredes. E tinha uns traços muito interessantes, muito curiosos, originalmente, né? Dessa amiga, quando viu, ela disse assim, mas a casa é uma mistura do Gaudim com o Garrincha, é uma Gaudincha. Aí pronto. As paredes eram tudo tortas, as paredes eram assim, meio assim, o Gaudí, o arquiteto, esses mosaicos, né? Os cacarecos. E o Garrincha eram as paredes tortas. Aí virou esse aí nome. nós decidimos dar continuidade com a história dos mosaicos, dos revestimentos. E os arquitetos amigos foram nos doando as amostras que eles recebiam e a gente foi brincando. Como é uma casa que tudo pode, tudo vale, a gente ousa. E assim, aqui é uma casa que tem muitas plantas, tem a horta, né, maravilhosa, tem muita coisa. Passa um aspecto até rural, vamos dizer assim, né? Parece que a gente não está na cidade, porque a gente não escuta o barulho de carro, aquele trânsito perturbador, né? Fala pra gente a relação de vocês com o ambiente urbano.
Como é que é? A Cidade 2000 é o lugar mais urbano que nós já moramos na nossa vida. Então, por quê? Porque o significado da palavra urbano é incrível, porque a gente acha que urbano é só cidade, é só o espaço construído, chamado, mas na verdade o significado da palavra urbano é cordial, cortês e gentil. Isso está nos bons dicionários. Da segunda acepção em diante é que vai para coisas da cidade. E tem certas coisas, por exemplo, a nossa primeira noite aqui, a vizinha trouxe um panetone feito por ela para a gente tomar no café da manhã. Isso a gente só vê em filme nos Estados Unidos, né? Hoje mesmo, a vizinha da frente me chamou e me deu uma bicicletinha toda linda, que ela disse, olha, Beth, isso aqui é para você botar um jarrinho com uma plantinha na sua varanda. Eu acho que vai ficar lindo, vai ficar muito mais bonito do que aqui na minha casa. Então tem sempre essas gentilezas, sabe? Essas delicadezas de todos os lados. Aqui vocês dividiram a casa em 3 partes, né? Vamos dar uma voltinha para conhecer Vamos. Mostrar um pouco mais? Vamos. A gente está no ponto de partida, né? Para que vocês chegassem a essa casa que é o ateliê. Certo. Fala mais sobre ele pra gente. Bom, isso aqui é tudo o Wilson Neto. É um sobrinho da Beth, por acaso. Na época ele estava um bebê nascendo e espaço, porque você vê as telas, são essa coisa, e a meladeira e a coisa. Aí vamos arranjar um lugar para o Wilson Neto continuar a carreira dele de artista, que é uma carreira sólida, consistente. Aí nós ficamos felizes de poder dar essa mão, né? Aí aqui já é Gaudincha, né? Aqui é a Gaudincha. Segunda parte. Hoje ela tá assim toda pintadinha, mas ela era só reboco mesmo. Quando a gente olhou o reboco, eu disse, puxa, parece os quadros do Bandeira, ó. Não parece assim? Sim. Eu digo, não vai pintar não. Como tudo é criativo, né? E as coisas vão acontecendo. Por exemplo, uma janela, que na hora que você fecha... Olha! Vários bairros da cidade, você pode ter isso. Por exemplo, os pais, os avós moram no andar de baixo, a família aqui em cima tem um terraço desse, você pode ter rede, ele é arejado. O encontro, então, né? Pois é, eu acho isso aqui uma solução para habitação popular maravilhosa. Olha, o meu orgulho, né? Pimentão, pimenta de cheiro e tomate, limão, que são plantas medicinais, mastruz e malva, siriguela, olha que lindas. Olha, Lindas, tá cheia. cheia e sempre vindo mais. Jabuticaba, quicã, que é essa maravilha de fruta, conhece? Não, deixa eu ver. Prova, eu vou tirar para vocês provarem. Mostrar assim. O sentimento que fica é como diz a última lei da casa. Do Gaudincha, leve no coração flores, para dar junto com o nosso carinho e amizade. Urbanidade chegou ao fim, mas nós voltamos em breve, sempre repensando o espaço urbano e o local onde vivemos. Nossos encontros acontecem todas terças, quintas e sábados aqui na TV Diário. Até a próxima!